Olá pessoal, eu sou a Valéria do canal Artesanando Ideias e hoje eu vim aqui mostrar para vocês a segunda etapa de uma peça que nós produzimos ou adiantamos no primeiro vídeo que vocês puderam acompanhar. Então pessoal, lembrando o que nós fizemos como preparação na primeira etapa desta peça aqui, tá? Então, se vocês lembrarem, se vocês conseguiram assistir ao vídeo anterior, vocês viram que nós passamos, primeiramente, tá? A base seladora, que é o produto que a gente tem que passar em toda a peça de gesso como uma preparação. Esperamos secar bem, de preferência de um dia para o outro, e depois nós viemos pintando a peça toda com a tinta PVA na cor preta, né? A PVA fosca mesmo, certo? Bom, aí o que nós fizemos? Essa peça aqui, nós fizemos o primeiro passo a passo nesta peça aqui. Ela ficou inteirinha preta. Para aplicar a técnica de hoje, que é uma pátina a seco em degradê, eu precisei adiantar. Só deixei uma partezinha aqui no preto para fazer junto com vocês, ok? Então vamos lá ver como é que eu cheguei nesse tom aqui, que produto que eu usei para deixar essa peça aqui na cor prata. Então nós vamos fazer juntos aqui. Então aqui, primeiramente, pessoal, o que nós precisamos utilizar? Esta cera em pasta ou pátina cera na cor prata, tá? Muitas vezes, o que pode acontecer com essa pasta? Ela fica um pouquinho mais densa, ela não é um produto muito líquido, né? Então, pode acontecer de ficar um pouquinho mais desfarelando, não fica assim totalmente lisinho. Então, o que a gente faz, tá? Tem um produto que a gente chama de diluente sólido, que é ideal para deixar a pasta na consistência que a gente precisa, tá? Então, como é que eu vou fazer isso daqui, ó? Eu vou utilizando um pincel de cerdas duras, o de cabo amarelo, que a gente já explicou no passo a passo anterior. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho da pasta no pincel, tá? Trabalhar um pouquinho aqui, percebam que não está na consistência que eu preciso, ele tá desfarelando. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui, ó, no diluente sólido. Vou trabalhar aqui e venho aqui na peça fazendo este movimento aqui, ó, ou de batidinha, que é o jeito ideal. Se vocês perceberem que a pasta de vocês está mais molinha, não tem a necessidade de diluir no diluente sólido, tá? Mas eu preciso de uma cobertura do preto total. Ok? Tá? Então, isso eu fiz na peça toda, tá? Começando pela parte, eu falei pra vocês que eu gosto de começar pelo fundo. Para pintar o gesso, a peça, ela tem que ser não, é melhor que seja virada de ponta cabeça, que a gente consegue perceber detalhes que não receberam a tinta, ok? Bom, aí vocês vão perceber que toda essa parte aqui, ela tá brilhando, né? Então percebam a diferença, eu acabei de passar a pasta aqui, ela tá diferente do restante da peça. Então, o que eu preciso? Essa técnica, ela requer
um certo brilho. Só que se eu passar uma goma laca, ou uma laca incolor, ou uma termolina, ou mesmo a base seladora, ao final eu vou arrastar a cera que a gente utilizou para fazer a técnica. Então eu vou ter que fazer esse brilho antes de passar as outras pastas, para vocês perceberem qual é a diferença que dá, ok? Muito bem, antes mesmo de passar o verniz acrílico brilhante, que eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouco, eu venho aqui, olha gente, com uma meia de lã velhinha, é o melhor que tem pra gente ilustrar, tá? O que eu vou fazer? Nessa parte onde eu acabei de passar a pasta, eu vou vir com esse movimento aqui, ó. Se houver algum excesso, esse excesso vai sair, sem contar que eu tô dando já uma pequena lustrada na peça. O ideal é que a gente espere secar um pouquinho, né? Mas aqui vocês vão entender como que a gente fez para chegar no efeito, ok? Eu preciso disso aqui, tá? Então, pessoal, aqui, para dar esse brilho, eu vou usar o quê? Eu vou usar esse produto aqui, que é um verniz acrílico brilhante, tá? Pode ser o fosco também, mas o brilhante vai dar um efeito melhor, é o efeito desejado, tá? Então, é pouquinho, é bem pouco mesmo que a gente utiliza. Vamos colocar aqui, olha, só um pouquinho. Então, olha aqui, pessoal, utilizando um pouquinho só do verniz acrílico brilhante, eu vou fazer isso aqui na peça. Dando batidinhas. Evitem colocar muito produto para não escorrer. O ideal é que a gente deixe secar esse verniz ao natural, que é rápido, tá? Porém, eu vou acelerar aqui o processo de secagem, tá? Para dar continuidade à técnica. Então, olha aqui, pessoal, a peça já está seca. Lembrando que é preferível que vocês deixem secar o verniz naturalmente, não acelerar com o soprador. Nós aceleramos aqui porque eu necessito que a peça esteja totalmente seca para dar continuidade à técnica, tá bom? O que nós fizemos então até agora? Então, primeiro, nós fizemos uma primeira demão com base seladora, selamos toda a peça. Depois viemos com a tinta PVA preta, pintamos a peça inteirinha de preto, deixamos de um dia para o outro secando. Depois nós viemos o quê? Nós viemos cobrindo todo o preto com a cera em pasta na cor prata, esperamos secar, viemos com uma meia de lã velhinha e fizemos esse movimento para retirar excessos e para dar um brilho. Ok? Passamos um verniz acrílico brilhante para deixar ela, eu preciso de um brilho para a técnica, esperamos secar e agora nós vamos vir então com a técnica em si, que é uma pátina a seco em degradê. Então, se vocês perceberem aqui, olha, aqui dentro da peça, eu já deixei pintado inteirinho com um PVA metálico. Neste caso aqui, eu usei o turquesa metálico, certo? Pode usar um PVA fosco? Pode, mas eu quero um certo brilho, então eu estou usando o PVA metálico. Como é uma pátina a seco,
eu não posso vir com o pincel muito encharcado de produto, certo? Lembre-se que é uma pátina a seco, então menos produto vai dar o efeito que a gente precisa para essa técnica. Aqui eu também já adiantei, vejam que a ideia não é fazer a cobertura total com esse PVA metálico. Algum fundo do prata, ele deve aparecer, tá? Se vocês observarem aqui, olha, também não está totalmente coberto, a gente consegue ver nuances do prata no fundo, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu vou pintar a peça toda com esse PVA na cor turquesa metálico? Não. Eu vou escolher alguns detalhes da peça para eu fazer a pátina seco primeiramente com o azul turquesa metálico, ok? Eu vou estar utilizando o mesmo pincel que eu utilizei para a pasta. Eu já retirei o excesso aqui, tá? Eu retirei o excesso. Agora, vamos lá para ver então o efeito que eu vou dar. Aqui, olha, eu venho realmente com bem pouca, não preciso mais do que isso. Vou trabalhar, pegar um pouquinho de tinta aqui, vou trabalhar um pouco o meu pincel. Lembre-se que eu não posso ter uma pintura encharcada, tá? E vou escolher detalhes da peça. Então, onde que eu vou fazer essa primeira pátina, tá? Eu vou pegar aqui, que é um tapetinho que essa peça tem, tá? Levemente, dando apenas batidinhas, certo? Escolhendo outros lugares aqui da peça. Sempre que vocês perceberem que ficou seco o pincel, volta, faz a mesma coisa. Ó, eu vou apenas dando nuances em alguns lugares. Não é para cobrir a peça com a tinta metálica, tá? Por isso que eu falo para vocês, gente, quanto mais detalhes, quanto mais relevos a peça tiver, mais rica ela vai ficar. Aonde vocês querem realçar mais, aí vocês podem colocar um pouquinho mais de tinta, ó. Pessoal, então só finalizando aqui, tá? Eu só vou ainda deslizar um pouquinho aqui na parte de baixo, carregando um pouquinho mais, tá? Mas é isso aqui. Nós recebemos uma pergunta agora há pouco, por que que eu tive que pintar a peça de preto, uma demão de PVA metal preto, antes de vir com a técnica? Então, gente, assim, toda metalização, a metalização a gente faz com tinta metálica ou com pasta metálica. Toda metalização requer um fundo escuro. Então, o preto é o melhor, tá? Então, quando a gente for fazer qualquer técnica que seja um metalizado, um oxidado, nós vamos fazer uma técnica do oxidado onde a gente utilizou um fundo mais claro. Mas o metalizado, o zibrado, também vai precisar de um fundo preto, tá certo? Então, agora nós fizemos já o primeiro degradê, né? Utilizando o pincel
em forma de pátina, né, fazendo este movimento, ou batidinha, escolhendo os lugares que eu quis na peça. Lembrando que eu tenho que deixar o fundo prata aparecendo. Outra coisa, já me perguntaram também, não pode ser feito, ao invés de utilizar o fundo prata, utilizar um fundo ouro, por exemplo, dourado? Não, porque eu vou precisar fazer algumas luzes no final e eu vou fazer essas luzes com um dourado. Então, se o fundo tá dourado, eu não vou conseguir esse efeito metálico em degradê se eu tiver um fundo já dourado, tá? Então, nós escolhemos o prata, nesse caso, que é o mais conveniente para a técnica, tá certo? Continuando com o degradê. O que eu vou estar utilizando? Eu vou estar utilizando 3 tons de pasta metálica, tá? Ou pasta metálica ou pátina a cera metálica. Essas cores que eu vou usar, tá? Então, primeiramente, eu vou utilizar um cobre. Eu começo com a cor mais escura e depois eu venho diminuindo, por isso o degradê, né? Então, aqui, ó, é bem pouquinho, tá? Eu vou estar utilizando aqui, então, um pouquinho do cobre, é bem pouco. Vou estar utilizando um pouquinho do ouro, tá? Então, nesse caso aqui, olha, é a pátina cera. O bronze que nós usamos, o cobre que nós usamos aqui é uma pasta metálica, é diferente da pátina cera, tá bom? E depois eu vou finalizar com outro tom, também seria uma pasta metálica com o ouro rico fazendo luzes, certo? Para fazer esse efeito utilizando as pastas ou as ceras, eu posso utilizar 2 tipos de pincéis. Eu mostrei esse daqui para vocês no primeiro vídeo, que ele é para fazer pátina mesmo, né? Ele tem cerdas mais molinhas, porém, eu preciso saber trabalhar bem com esse pincel aqui, porque senão, quero falar uma coisa para vocês, gente, em excesso, pasta metálica ou a cera em pasta faz um estrago na peça e depois não tem conserto. Então, o pouco que a gente usa já é o suficiente. Se você carregar muito o pincel, pode borrar e não tem conserto, fica borrão na peça mesmo. Então, se você ainda não está acostumado a utilizar esse pincel aqui, que ele é mais molinho, que você pode escorregar o pincel sem querer e fazer um borrão na peça que não dá para corrigir, vocês podem usar o quê? Vocês podem usar o pituá, tá? Então, eu vou começar com o pituá, fazendo o quê? Eu vou pegar um pouquinho da pasta, eu vou trabalhar aqui na bandejinha, retirar o excesso, lembre que é uma pátina seco, e vou escolher alguns lugares da peça. Então, eu vou pegar aqui para vocês verem, ó. Eu vou em cima, realmente, do azul, tá? Mas eu vou cobrir isso daqui com essa cor, com essa tonalidade? Não. Eu vou escolher só alguns lugares, certo? Ó. Não é pra gente trabalhar todo lugar, tá? Eu escolhi apenas alguns lugares, tá? Aqui, mesma coisa. Tá faltando produto, vem lá, descarrega o pincel e continua. Olha aqui, pessoal, tá? Alguns lugares apenas, certo? Não é pra gente cobrir a peça toda. Eu escolhi alguns lugares. Vamos fazer a mesma coisa aqui.
nessa outra parte. Então, olha aqui, pessoal, tá? Então, eu escolhi alguns pontos e passei o cobre, né? A pasta metálica cobre, certo? Em alguns pontos da peça, tá? Vejam que tem partes da peça, por exemplo, aqui, ó, eu não passei, tá? Então, a ideia é essa daqui mesmo, tá? Agora, nós vamos continuar com o degradê. Eu vou vir com qual cor ou com qual produto? Agora, eu vou vir aqui com a pátina cera na cor ouro. Utilizando o mesmo pituá, sem lavar, eu vou molhar aqui direto, vou descarregar o pincel e vou continuar com o degradê em outras partes que eu vou escolher. É isto aqui. Vamos continuar. Aqui dentro também, viu, gente? Aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, dando apenas uns nuances. Com a mão bem leve, tá, pessoal? Para não carregar muito produto. Se pegar em cima do bronze, do cobre que nós utilizamos, não tem problema. A gente gasta bem pouco produto para essa técnica, né? Porque rende. E como é pátina, a gente usa bem pouco produto. Olha, pessoal, então vejam aqui. Se vocês perceberem que vocês exageraram muito no ouro, pode voltar um pouquinho com a pasta, a cera em pasta, né? Com a pasta metálica e dar uma batidinha em cima daquele ouro. Ele vai ficar mais pálido, tá? Mas é um detalhe que vale a pena também, tá bom? Pra mim é o suficiente, não tem necessidade de carregar mais nada aqui, tá? Olha aqui, gente, olha o degradê, certo? Eu consigo observar prata no fundo, consigo observar o azul metálico, o azul turquesa, consigo observar o cobre que nós utilizamos, né? E consigo visualizar também, né? Observar o ouro que a gente passou. Bom, tá bonito assim? Tá. Dá pra parar por aí? Dá. Se eu quiser parar por aí, eu vou parar. Porém, eu quero realçar, eu quero dar um pouquinho mais de luz a essa peça, tá? Ela tá bonita desse jeito, mas eu ainda quero dar um pouquinho mais de luz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou finalizar agora aqui com a pasta metálica, ouro rico, tá? Que é um ouro bem forte. Porém, eu não vou usar o pituá. Como que a gente trabalha com a luz final numa peça de gesso? Eu vou colocar um pouquinho desse produto aqui na bandejinha. O ouro que nós usamos anteriormente, ele é mais pálido, né? E agora o ouro rico, ele é bem aceso. Ele vai dar uma ideia de filete de ouro na peça. Então, como é que a gente faz isso daqui, ó?
Eu vou vir aqui, eu vou amassar com o meu dedo indicador, pouquinho, vou fazer isso daqui e com a ponta do dedo eu venho fazendo em alguns detalhes da peça também. Aonde eu quero que acenda mais, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Bem pouco. É o suficiente. Dá para vocês perceberem? Olha aqui. Tá? Bem pouco realmente, tá, pessoal? Ó. Venho aqui. Ó. É isso daqui que eu quero, tá? Vai acender aqui em algumas partes da peça, tá? Onde que eu vou passar aqui? Em tudo? Não. Então, por exemplo, ó, vou dar uma realçada aqui. Vocês lá atrás, se vocês errarem na quantidade do produto, vai borrar, vai ficar muito feio. Vocês conseguem observar todas as cores que nós utilizamos, certo? Se vocês acharem que exagerou, tá? Pode vir lá no cobre novamente, tá? Sem usar o pituar. Coloca um pouquinho do cobre aqui, ó, tá? Faz aquele mesmo movimento e ó, certo? Aonde pegar, pegou, tá? Tomando cuidado para não exagerar na coisa aqui, tá bom? Bom, vocês vão falar assim para mim, tá brilhando, mas não tá brilhando muito, né? Como é que a gente vai fazer que não dá para usar agora um verniz como acabamento final? Eu falei para vocês, se eu usar um verniz aqui, qualquer verniz, qualquer laca, qualquer produto agora aqui, eu vou arrastar as ceras que eu usei para fazer a técnica. Então, o que eu vou fazer? O ideal é que vocês esperem de um dia para o outro, voltem com a meia de lã velhinha, tá? E quanto mais vocês lustrarem, mais brilho vai dar na peça, tá? E é força mesmo, mais lustrar, quanto mais movimento vocês fizerem de fricção, bonito vai ficar. Serve uma flanelinha? Serve também, mas o melhor que tem é uma meia de lã velha, tá bom? Olha o brilho, pessoal. Tá? Olha aqui. E aí está a nossa técnica, o efeito pátina cera, com pátinas ceras, né? A técnica da pátina a seco em degradê. E aqui está, pessoal, finalizando a peça então, a nossa técnica da pátina a seco em degradê. Dúvidas que vocês tiverem, vocês podem deixar aí nos comentários. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para receber as notificações, curtam, compartilhem e sejam sempre bem-vindos. Eu espero estar com vocês no próximo vídeo. Até mais!